Por que repetimos determinados comportamentos? De quais formas o meio social influencia a nossa conduta? Quais os fatores que favorecem a aprendizagem? Muitos aspectos do comportamento humano só começaram a ser explicados de maneira científica a partir dos trabalhos realizados pelos psicólogos behavioristas na primeira metade do século passado. E quando falamos em behaviorismo, na verdade, falamos em behaviorismos, no plural. Já no início do século XX, a psicologia behaviorista se ramificou em algumas vertentes que defendiam ideias com certas semelhanças, mas que também tinham divergências importantes. Dentre todos os behavioristas, os mais conhecidos foram, sem sombra de dúvida, John Watson, o fundador do behaviorismo metodológico, e Frederick Skinner, criador do behaviorismo radical. São duas abordagens que nos interessam nesse material. Mas o que as diferencia? Bom, o behaviorismo metodológico foi o ponto de partida da ciência behaviorista. Watson, seu fundador, estava interessado em estudar comportamentos reflexos e considerava que coisas como pensamentos e emoções não deveriam ser estudadas pela psicologia, pois eram fenômenos que não podiam ser observados. Já o behaviorismo radical de Skinner estava interessado em estudar o comportamento operante, muito diferente do comportamento reflexo. Além disso, o behaviorismo radical não exclui o estudo das emoções, do pensamento e de outros fenômenos que não podemos enxergar. Percebe as diferenças entre as duas abordagens? Vamos explorá-las um pouco mais. O comportamento reflexo é aquele tipo de ação que a gente não consegue segurar, como a salivação, o bocejo, o espirro. Esse tipo de comportamento foi muito estudado pelo behaviorismo metodológico, principalmente através de um processo chamado condicionamento reflexo. Sabe o que é isso? Resumidamente, o condicionamento reflexo acontece da seguinte maneira. Primeiro, procure um estímulo que provoque uma ação reflexa em um organismo. Vamos pensar um pouco. Já sei, um bom estímulo pode ser um alimento que desencadeia a salivação num cão. O alimento é o estímulo, a salivação é a ação reflexa que responde a esse estímulo. Tudo bem. Agora, pegue um estímulo neutro, ou seja, um estímulo que não desperta nenhum comportamento no cão, como o barulho de uma sineta, por exemplo. Se toda vez que você oferecer alimento ao cão fizer barulho com sineta, com o passar do tempo, ele começará a salivar simplesmente ao ouvir a sineta, mesmo que nenhuma comida lhe seja oferecida. O som da sineta, que era um estímulo neutro, virou um estímulo condicionado, ou seja, um estímulo capaz de desencadear aquele comportamento de salivação que antes só era eliciado pela comida. Esse tipo de condicionamento era o tipo de fenômeno estudado pelo behaviorismo metodológico. Já o condicionamento operante, que passou a ser estudado por Skinner no behaviorismo radical, é um fenômeno muito diferente desse. No condicionamento operante, primeiramente um organismo emite um comportamento. Por exemplo, uma pessoa conta uma piada numa festa. Se, em consequência, alguém achar a piada engraçada, provavelmente o contador de piadas contará mais piadas em ocasiões semelhantes. Isso acontece porque a consequência gerada pelo comportamento de contar a piada foi uma consequência reforçadora. Sempre que você emite um comportamento que gera uma consequência reforçadora, as chances desse comportamento se repetir aumentam. Percebeu bem a diferença entre os dois tipos de condicionamento? Veja uma comparação. No condicionamento reflexo, temos um estímulo que inicia uma resposta. Então, pareamos um novo estímulo que se torna capaz de provocar aquela mesma resposta. No condicionamento operante, não há estímulo algum desencadeando comportamentos. Não há sinetas nem comida. Aqui é o organismo que opera, ou seja,
imite um comportamento. Quando esse comportamento gera consequências reforçadoras, tais consequências aumentam as chances do comportamento se repetir. Note que são processos muito diferentes. Vimos que o behaviorismo radical de Skinner não se recusa a estudar fenômenos como o pensamento e as emoções, ao contrário do behaviorismo metodológico de Watson. Mas é preciso ressaltar que Skinner considera pensamentos e emoções como comportamentos e os estudou dessa forma, e não como processos mentais. Além disso, não se deve acreditar que os pensamentos, as emoções, a mente ou o cérebro geram comportamentos nas pessoas. Para Skinner, pensamentos e emoções precisam ser explicados e não usados como explicações. Atribuir a origem do comportamento a esses eventos pouco conhecidos é um tipo de criacionismo. Vejamos as palavras de Skinner. But does the brain really initiate behavior as the mind or self was said to do? The brain is part of an organism, and what it does is simply part of what the organism does. It is part of what is to be explained. Now that explanation, I think, can only be found by looking outside the organism, the individual, rather than within. So far as I'm concerned, cognitive science is the creationism of psychology. It is an effort to reinstate that inner, initiating, originating, creative self or mind, which in a scientific analysis simply does not exist. As palavras de Skinner parecem chocantes, não é? Como alguém pode dizer que a mente não existe? Bom, na verdade, vários fenômenos que alguns psicólogos explicam em termos mentais, Skinner explica em termos comportamentais. Essa é a grande diferença. No livro Ciência e Comportamento Humano, há vários capítulos nos quais ele desenvolve essas explicações de forma bastante didática. Mas antes de ir atrás do livro, que tal aprofundarmos um pouco mais o nosso estudo por aqui mesmo, com a apresentação interativa que está logo abaixo desse vídeo? É só rolar a página.